Hoje no Lucinho e Pátio na Corda Bamba vamos falar de fases da vida. Por isso que é bom jogar videogame, porque você aprende que não adianta pular a fase, né? Videogame às vezes tem a opção de pular a fase. Só que se você pular a fase, quando você chegar lá no final, você não tem as manhas pra matar o chefão. Não adianta queimar etapas, adianta. Não, porque às vezes vai ter que voltar lá no início, né? Esse que é o problema, esse que é o problema. É você já tá com uma idade de estar jogando campeonatos mais pesados e ter que voltar a jogar lá no juvenil, jogar lá o totó, né? Ao invés de jogar coisa melhor. Isso é que é o complicado. Na vida, muitas vezes a gente pode comparar o futebol. Você joga lá nas categorias de base, depois joga um campeonatozinho melhor, aí alguém te descobre, aí você joga o campeonato mineiro, aí você joga o brasileiro, aí você joga a Libertadores. Um dia, quem sabe, você não joga a final da Copa do Mundo. Me lembro que quando a gente se casou, a gente começou assim, tem que pagar aluguel, pagar as contas, e era só nós dois. Era bem mais fácil. Aí depois... Um miojo resolvido. Vieram os filhos, né? Aí já tem que planejar com os gastos, com o que a gente poderia gastar ou não gastar naquele mês. Muitas vezes um sonho tem que ser jogado pra frente, um sonho tem que ser até abortado, porque você tem que respeitar as fases. Um exemplo é minha querida esposa. Eu fiz o seminário teológico no início do casamento, mas ela, exatamente porque eu fiz, a gente não tinha condição dos dois estudar, ela só foi fazer a faculdade dela agora recentemente que ela se formou. Então, um espera pelo outro, mas aí depois um investe no sonho do outro. Um acredita no outro, mas sempre jogando o campeonato que dá para você jogar. O salmista fala assim: Senhor, não se elevou meu coração, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem quero coisas elevadas demais para mim. Olha que lindo o que Davi fala. Eu não quero me meter em coisa que não é para mim, mas também não quero deixar de jogar o jogo que só tem para eu jogar. O tênis tem que ser do tamanho do pé. Não adianta. Não, eu agora vou conquistar o mundo, eu vou sair abrindo igreja. Calma, é essa a fase agora? Se for, maravilhoso. Não é não? É fase de esperar, como a minha esposa fez? Espera. Por exemplo, a Paty não podia viajar comigo. Você podia viajar comigo? Não, eu ficava em casa cuidando dos meninos, que eles eram bem pequenininhos. Então, era uma opção minha, né? Uma escolha minha ficar em casa e cuidar dos meninos, porque eu não tenho minha família aqui, então eu priorizei cuidar dos meus filhos, e hoje com eles maiorzinho, eu já viajo com você e eu também fico com eles, porque eu peço a Deus sabedoria, né? Tem que ter um equilíbrio para poder fazer as duas coisas e mais um monte de coisa. Mas é tão gostoso no relacionamento quando a gente tem essa maturidade de reconhecer que existem fases mesmo. Tem fase que você tem que esperar, tem momento que você tem que agir. Sabe por quê? Quando a gente fica muito afoito, eu tenho que fazer. Às vezes você fica tão preocupado, tão desesperado, que acaba que você não faz nada. Ou você faz no momento errado, não era aquele momento de Deus para você fazer. E quando no relacionamento assim a gente aprende a respeitar o outro, a conversar com o outro, a pedir um conselho, um palpite, uma oração. Aí você acha que esse tempo agora que eu devo fazer a minha faculdade? Você pega e fala assim: não, eu acho que você deve esperar. Mas eu quero! Então, isso traz um grande prejuízo pro relacionamento. Porque o que é um relacionamento muitas vezes? É você abrir mão da sua vontade para que os dois juntos, né, tomem a decisão de Deus, daquele momento certo na vida do casal. A Paty teve que esperar para fazer a faculdade, mas hoje ela tem carro e eu não tenho. Eu estou sem carro há mais de 1 ano e meio. Ela tem carro e eu não. Por quê? Porque agora é a minha fase de fazer um sacrifício. Precisa, porque a gente tem filho, tem escola, tem igreja. Ela tem uma vida inteira que ela se vira com o carro dela para lá. Para eu vir aqui gravar hoje, eu vim de Uber. Eu tive que vir de Uber porque ela estava com o carro dela fazendo as coisas dela. Sei lá o que estava arrumando da vida, dentista. O que você estava fazendo? Fui no dentista. Por isso que tem sorriso. Por isso que tem sorriso bonito. Então agora é a minha fase na vida também, de em alguma área, eu me sacrificar um pouco em benefício dela. Depois, os dois vão caminhando assim. Aí quem sabe um dia, os dois não estão jogando um grande campeonato. Engraçado que ontem à noite, eu tava com ela, a gente tava curtindo assim, só nós dois. E eu disse pra ela assim: engraçado, Paty, que se alguém ver a gente agora, vai pensar
pensar que a gente nasceu assim. Vai pensar que a gente nasceu com essa casa, com essa roupa, com esse ministério. É um perigo você ver um filme só no meio. Quando você vê um filme só no meio ou só no final, e você não viu o início, você não sabe as fases de renúncia, de sacrifício. Eu e a Patrícia deixamos de sair para comer fora, para ver filme, a vida inteira. Sabe aonde a gente vê filme? Quando sai na televisão ou quando sai em DVD. Que ir no cinema ver é quase impossível. Todo sábado à noite, toda sexta, todo dia, na verdade, a gente tá enfiado em alguma igreja, em algum lugar pregando. Então, tem sacrifícios muito grandes. Eu me lembro que eu perdi os 10 anos de casado nosso. Eu tava do outro lado do mundo, eu dei um telefonema pra ela rapidinho. São fases. Mas sabe de uma coisa? É muito gostoso passar tudo junto. Seja no ministério, seja na vida profissional, seja na caminhada com Deus, respeite as fases. Se agora é fase de jogar um campeonato pequenininho, de fazer algo pequenininho, faz como se fosse o melhor. Faz como se fosse o melhor. E amanhã você vai ver você ser promovido para coisas melhores, maiores. E amanhã, depois da manhã, você vai ver coisas muito grandes chegando para você. O Senhor te abençoe muito. E aproveite essa fase que você está vivendo, né? Que seja uma fase de crescimento, amadurecimento, para que você, junto com seu marido, você com a sua esposa, possam chegar até o momento, a fase que Deus tem para vocês. Deus te abençoe. Seja sempre louco por Jesus.